Meus amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa série expositiva na carta de Tiago e pela graça de Deus nós vamos adentrar os versículos de 8 a 13 do capítulo 2. Você que é ouvinte aqui do nosso canal, que assiste o nosso canal, sabe que na semana passada nós tratamos dos versos de 1 a 7 desse capítulo 2 sobre o tema Cuidado com a acepção de pessoas. Hoje a gente vai seguir nesse mesmo viés, mas tratando acerca do tema A acepção de pessoas fere a lei do Senhor. Então vamos ao texto, Tiago 2, de 8 a 13. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Vamos orar ao nosso Senhor. Pai bendito, Deus de toda graça, a nossa gratidão a Ti vem como prova viva de que reconhecemos que se não fosse o Senhor na nossa vida, nós nada seríamos nem nada poderíamos fazer. E queremos então hoje, Senhor, colocar diante de Ti esse texto e pedir ao Senhor que nos torne cristãos melhores por meio da observação desses preceitos bíblicos escritos pelo Teu servo Tiago àquelas igrejas. Obrigado por cada um que está assistindo ao canal da nossa igreja nesse momento e peço ao Senhor que esse vídeo chegue realmente àqueles que dele necessitam. Assim oramos com gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei agora há pouco, em nosso último encontro, nós adentramos o capítulo 2 da carta de Tiago. E este capítulo trouxe a nós uma questão problemática que estava ocorrendo entre os judeus dispersos para os quais a carta foi originalmente endereçada. Essa questão é precisamente a prática de acepção de pessoas entre os nossos irmãos, que eram os destinatários originais dessa carta. Vimos Tiago repreendendo duramente os judeus convertidos a Cristo por tratarem os nobres, os pobres, com menosprezo, conforme os versos 6 e 7. Recapitulando, os versos 6 e 7 nos dizem: Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais, e não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós é invocado? Quanto aos ricos, eles tratavam com máxima estima, mesmo sendo maltratados por eles, conforme nós vemos nos versos de 2 a 4. Diz assim: Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Queridos, além dessas coisas, nós também vimos que tal prática é uma injustiça,
pois todos devem receber o mesmo tratamento. Todavia, os mais pobres precisam de uma assistência maior, visto que sofrem na sociedade e devemos cuidar deles. Mas o amor e respeito e o desejo de comunicarmos Cristo deve ser aplicado a todos que se chegam para o culto, visto que dentre todos há aqueles a quem o Senhor escolheu. Não deve haver ambiente mais democrático, vamos dizer assim, ou não deve haver ambiente mais afetivo do que a igreja do nosso Senhor Jesus. A igreja deve ser o ambiente em que o asiático, o branco, o negro, o rico, o pobre, o bem vestido, o vestido de forma simples, o mendigo, o doutor da alta sociedade, o prefeito, o vereador, o dono de loja, o sapateiro, todos devem ser acolhidos com o mesmo amor e afeto. Agora, é claro que em termos de assistência social, a igreja precisa, é claro, zelar mais por aqueles que têm menos. Mas em termos de tratamento, de sentar, de falar sobre Cristo, de acolher, de apresentar o Evangelho, nós temos que tratar todos completamente iguais. Jesus teve ricos seguidores, como José de Arimateia, como Zaqueu e tantos outros, mas Jesus também teve homens simples que o seguiram, cuja vida era uma vida mendicante outrora. E aí o texto de hoje, ele é uma continuação da questão da acepção de pessoas, lembrando que o assunto que domina essa passagem é a verdadeira fé. Então, essa questão da acepção de pessoas, ela entra, mas o assunto dominante da passagem é a verdadeira fé. Do verso 1 ao 13, temos a fé e a lei do Senhor. E dos versos 14 ao 26, temos a fé e as obras. Então, esse capítulo ele se divide nessas duas metades: a fé e a lei do Senhor, a fé e as obras. Para os judeus, mesmo aqueles convertidos a Cristo, a lei do Senhor era algo que deveria ser obedecida. E no caso dos cristãos, não como caminho para a salvação, mas sim como recurso para a santificação. Tiago toca numa questão fundamental para o judeu, confrontando que praticar a acepção de pessoas vai ferir a lei do Senhor e nos tornar transgressores dela. E sendo transgressores, nós não podemos agradar a Deus. O modo de vida que agrada a Deus é o modo de vida obediente à palavra do Senhor. Uma vez em um congresso em Irapuã Pinheiro, nós comentamos, aliás, em Ebenezer, aqui no sítio Carretão, nós comentamos que existe um termômetro na Escritura que mede a temperatura do nosso amor a Deus. E esse termômetro é a obediência. Jesus Cristo disse em João 14,15, se vós me amais, guardareis os meus mandamentos. E em João 15,14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Então, a prova de que nós estamos vivendo um modo de vida que ama ao Senhor é a guarda dos mandamentos de Deus. Então, nós precisamos mostrar ou viver um amor genuíno ao Senhor, que é marcado por uma obediência a Ele de todo o nosso coração. E aí, então, nós vamos entender algumas questões aqui. A primeira delas é que a prática da acepção de pessoas, ela de fato fere a lei do Senhor. Olhem vocês os versos 8 e 9. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores.
Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo resumiu a lei em 2 princípios básicos. O primeiro princípio é o amor a Deus sobre todas as coisas. O segundo é o amor ao próximo como a nós mesmos. Isso está registrado em Marcos 12, do 28 ao 31. Ali nós lemos: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Isso foi dito, queridos, pelo nosso Senhor Jesus, porque os 10 mandamentos da lei se voltam para essas 2 faces do amor. Os 4 primeiros mandamentos são referentes ao nosso amor a Deus sobre todas as coisas. Os 6 últimos mandamentos se relacionam ao nosso amor ao próximo como a nós mesmos. Quando uma comunidade exerce acepção para com as pessoas, tratando algumas com maior amor por causa daquilo que possuem, essa comunidade ela fere a lei do Senhor. É primordial que procuremos tratar a todos com o mesmo amor. Alguns de nós possuímos mais e outros menos, materialmente falando. Todavia, espiritualmente, temos a mesma riqueza que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Então é importante que na Igreja do Senhor, apesar de ser uma comunidade, ou grande ou pequena, e que há pessoas que se chegam mais e há pessoas que se chegam menos, a postura de todas as pessoas deve ser inclinar-se amorosamente para todas, independentemente daquelas que se aproximam mais ou daquelas que se aproximam menos. E aí então a prática da acepção de pessoas fere a lei do Senhor, porque fere o princípio do amor ao próximo como a nós mesmos. Se eu amo o próximo por causa do que ele tem, eu não estou sendo honesto com essa pessoa, não é verdadeiro o meu amor. Eu não possuo amor quando eu me chego por causa das pessoas, do que elas têm. Eu não estou manifestando amor, estou manifestando interesse. Amor, ele é desinteressado, porque o amor, ele vem, acima de tudo, para doar-se e não para extrair do outro. Quem ama, se doa. Quem ama não tem interesse em extrair, tem interesse em cooperar. E nós precisamos aprender a cooperar uns com os outros, a zelar uns pelos outros e a servirmos uns aos outros. A segunda questão é: a transgressão de um ponto da lei representa a quebra de toda a lei. Tiago está mostrando aos seus leitores quão falho é a ideia de acharmos que estamos muito bem porque guardamos umas coisas e isso nos basta. Vejam vocês, essa questão ela se baseia nos versos 10 a 11, nos quais Tiago nos lembra que ao transgredirmos um ponto da lei, nós nos tornamos transgressores de toda a lei. Vejam o que Tiago nos diz aí. Ele fala: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E aí, comentando essa porção da palavra de Deus, o reverendo Hernandes Dias Lopes é muito claro ao dizer: a essência da lei de Deus é o amor ao próximo como a nós mesmos. A questão não é quem é o meu próximo, mas para quem eu posso ser próximo.
O amor é o cumprimento de toda a lei. Amar é tratar as pessoas como Deus nos trata. O sacerdote e o levita tinham uma fé ortodoxa. Eles serviam no templo, mas eles falhavam em viver amando o próximo. A fé era ortodoxa, mas estava morta. Quem não ama é transgressor da lei. E se tropeçamos em um único ponto, somos culpados da lei inteira. Jesus costumava confrontar os fariseus com parábolas, e uma delas relacionava-se ao amor ao próximo. Ela ficou conhecida como a parábola do bom samaritano. E lemos acerca dela em Lucas 10, de 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a sua hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai tu e procede de igual modo. Queridos, quem faz acepção de pessoas não as ama, nem aos pobres desprezados, nem aos ricos bajulados, porque o suposto amor aos ricos, nesse contexto, é mero interesse pecaminoso. Quando eu me aproximo de alguém pelas posses ou bens que possui e o trato com muito carinho por causa do que ele tem ou de quem ele é, isso não é amor. Isso é um pecado, isso é cobiça, que fere a lei do Senhor. E aí, amados, amemos as pessoas, independentemente de quem são ou do que elas têm. Não podemos ter preconceito nesse aspecto. Lembremos do que Jesus disse em Lucas 14, de 15, de 13 a 14. Antes de dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Interessante, né? A gente faz banquetes, almoços e a gente chama às vezes as pessoas nobres, né? Jesus deu um conselho aqui fascinante. Chama os pobres para o banquete. E um dia você adentrará o banquete de Deus. Não por causa de suas obras, né? Mas por causa de sua fé. E essas obras estão evidenciando uma fé amorosa no Deus vivo e verdadeiro. Em terceiro lugar, vivamos de modo a não esquecermos que seremos julgados pela lei da liberdade.
A última questão apresentada por Tiago dentro dessa temática da acepção de pessoas é a quebra da lei do Senhor. Está nos versos 12 e 13. Neles, queridos, Tiago vai nos falar para não esquecermos que seremos julgados pela lei da liberdade. O verso 12 e 13 dizem assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Queridos, Tiago nos lembra que seremos julgados não pela obediência à lei ou pela sua desobediência. Se assim fosse, a salvação seria meritória. Ou seja, seríamos salvos ou condenados pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Tiago diz que seremos julgados pela lei da liberdade. E que lei é essa? Essa é a lei da graça de Deus em nós, em Cristo Jesus. Nós fomos salvos pela graça que nos libertou do domínio do pecado. Não somos mais escravos do pecado, irmãos. Todavia, como livres que somos pelos méritos de Cristo, precisamos exercer o mesmo amor e misericórdia com o nosso semelhante, pois agindo assim obedeceremos à lei de Deus. Não para que sejamos salvos por ela, mas porque fomos salvos por Cristo para andarmos nela. E nós andamos nela quando nós amamos a Deus sobre tudo e todos, e amamos a todos como amamos a nós mesmos. Se nós praticamos a acepção de pessoas, não amamos ao próximo. Se nós não amamos o próximo, descumprimos com a graça em nós. Porque Cristo não faz acepção de pessoas. Ele escolheu dentre todos os tipos de pessoas para amar e salvar. Não devemos particularizar alguns e desprezarmos os outros. Isso é muito bem explicado na Bíblia de Estudo de Genebra. E lá nós lemos acerca, no dia do julgamento, os cristãos não serão julgados com base nos seus próprios méritos. Caso isso acontecesse, seríamos todos condenados. Pela misericórdia de Deus, seremos julgados com base no mérito de Cristo. Por termos sido julgados misericordiosamente, devemos julgar outros cristãos da mesma maneira, mostrando misericórdia em vez de discriminação. Embora Deus não seja obrigado a mostrar misericórdia, Ele livremente escolheu mostrá-la em abundância. Ele se reserva o divino privilégio de mostrar misericórdia a quem Ele quer, conforme Romanos 9,18. Pela sua lei, no entanto, nós somos ordenados a equilibrar a justiça com a misericórdia. Somos advertidos por Ele que, se nós nos recusarmos a mostrar misericórdia, não recebemos a sua misericórdia. E aí nós temos isso tão explicado por Jesus em seus ensinos. Jesus disse em Mateus 5,7: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lemos também em Mateus 18, de 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei.
E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Além disso, nós lemos em Zacarias 7:9. Assim falara o Senhor dos Exércitos: escutai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Meus queridos irmãos, nossa ortodoxia não pode estar divorciada da nossa ortopraxia. Ou seja, aquilo que cremos não pode e nem deve estar dissociado daquilo que praticamos. Devemos crer na Escritura, mas devemos vivê-la. A prática das Escrituras repousa no princípio básico do amor a Deus sobre todas as coisas e do amor ao próximo como a nós mesmos. Não podemos ser fiéis à lei do Senhor, nem amarmos o Senhor da lei. Não podemos provar que fomos salvos pela graça se agimos sem misericórdia para com aqueles que estão à nossa volta. Que o nosso Senhor, queridos, por meio do seu Santo Espírito e da sua Sagrada Escritura, não permita que pequemos por não amarmos os nossos irmãos. Que Deus nos ajude a ser fiéis a Ele de todo o coração. Vamos orar. Ó Deus bendito, pedimos ao Senhor que nos livre de julgarmos as pessoas pela sua simples aparência ou a tratarmos melhor aqueles que parecem ter mais e com menos atenção os que parecem ter menos. Senhor, é necessário que não haja no nosso meio acepção de pessoas. Portanto, conduz a mim, a tua igreja, a cada cristão, a cada ouvinte desse vídeo, a entender que a pessoa mais simples de uma sociedade, até a pessoa mais sofisticada, ambas necessitam do mesmo amor e do mesmo evangelho gracioso de Cristo Jesus. Nos faz entender que o Senhor agiu assim. O Senhor escolheu dentre ricos, dentre pobres. O Senhor escolheu dentre toda tribo, língua, povo e nação para ser o teu povo. A igreja precisa ser a comunidade que tenha todos os tipos de pessoas nela, da mais simples à mais rica, da trabalhadora braçal à intelectual, do que acumula certificados e do que acumula calos em suas próprias mãos. E ambos devem se sentir como uma só família. E se a liderança trata bem a todos, se a liderança respeita a todos, prega a todos e zela por todos, todos entenderão que são uma só família. Nos ajude nesse aspecto. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você dedicar essa meia hora à palavra de Deus aqui conosco. Pedimos que você
Divulgue esse vídeo se ele falou ao seu coração e que você continue nos ajudando com o nosso canal. Precisamos ainda de mais inscrições, não para termos um número, mas para podermos melhorar o alcance daquilo que nós fazemos. No mais, muito obrigado por você ter nos assistido mais uma vez e na próxima semana, nesse mesmo dia e horário, estaremos colocando aqui um novo vídeo para a sua edificação. Um abraço do pastor Kennedy e da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Acopiara, Ceará.